Ei, som. Sonando. Boa noite, a paz. Que privilégio maravilhoso é estar aqui nessa noite com todos os meus irmãos. Confesso que já tem um bocado de tempo que eu não subo aqui para ministrar a palavra. E que cada ministração, que cada um aqui traz, é algo que Deus trata em nós primeiro para depois a gente falar. Então, assim, minha ministração está sendo hoje e há tantos e tantos tempos Deus tem me tratando a respeito disso. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus tem nos ajudado, tem segurado, Senhor Jesus, nas nossas mãos, Senhor, e tem nos encaminhado para o Teu caminho, que é bom, perfeito e agradável, Deus. Nos ajuda, Senhor Jesus, para que o nosso foco seja sempre estar em Ti, contigo, Senhor Jesus, e andando contigo, Deus. Nos abençoe, Senhor Jesus, abençoe aqueles que estão ainda para chegar. Que o Senhor possa cuidar, Senhor Jesus, de cada vida que aqui está, Deus, e possa abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, para estar atentos à palavra que o Senhor quer ministrar, Senhor. Me usa, Senhor, como Teu instrumento. Nós te pedimos, agradecemos, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Amém. A palavra está em Romanos 5, do versículo de 3 a 5. Amém? E diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. E a perguntinha que todo mundo já conhece: vocês já escutaram a expressão Deus no controle ou Deus está no controle? Ou, se vocês não escutaram, vocês mesmos já falaram, né? Aconteceu alguma situação, falou, Deus está no controle, em nome de Jesus. Amém. E esse é o tema da nossa mensagem. E quando eu sempre gosto de falar o significado, né? Dessa... gente, desculpa, pode sentar. Eu deixar vocês em pé o culto inteiro, desculpa. O significado da palavra controle significa o ato ou efeito de controlar, poder, domínio ou autoridade sobre alguém ou algo. Domínio da própria vontade, das suas próprias emoções, autocontrole e equilíbrio. Nós estamos em momentos de muita correria, né, no dia a dia. Seja em trabalho, para quem estagia, para os meninos que estão na escola, em faculdade, programações pessoais, né, da casa, da nossa igreja, tarefas do dia a dia, de cônjuges, filhos, tempo de qualidade de sono e tempo de qualidade com Deus também. Quando algo ele não sai dentro do esperado, a reação é encaixar essa atividade perdida em um outro momento. Hoje não deu tempo de eu fazer tal coisa, eu vou fazer amanhã. Mas aí amanhã eu já tenho X coisa para fazer. Então agora eu tenho X e Y. E assim vai agregando. Nem que para isso tenha que sacrificar tempo tirado de alguma outra função. Nem que seja sono, mas que precisa ser feito. E, para reflexão, eu te pergunto, você tem passado por lutas? Tem passado por provações? Situações que têm testado a sua fé ou até mesmo o seu estado emocional? Suas lutas são em áreas separadas ou acontece sempre tudo junto, de uma vezada só? Geralmente é a segunda opção, né? De uma vez só. É o emocional, é espiritual, é financeiro, tudo chega dessa forma. E, como eu disse no começo, trazer a palavra, ela não é fácil, ela é um tratamento muito intenso que a gente passa. E o meu, eu vou compartilhar com vocês essa noite. A palavra está bem breve, mas ela tem 3 tópicos.
E o primeiro tópico é: nós não estamos sós. Eu não estou sozinha, vocês também não estão sozinhos em qualquer situação que vocês estejam passando. E lá em Isaías 41:10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós temos um Deus que Ele cuida, nós temos um Deus que Ele transforma, nós temos um Deus que Ele sustenta. E nenhum dia é igual ao outro. Hoje você acordou X horário, fez tal coisa, escovou dente tal horário, amanhã não vai ser do mesmo jeito. Pode ser 30 segundos a mais, 30 segundos a menos. É uma atividade que você fez no horário diferente do habitual. E nenhum dia é igual a outro e o dia seguinte é um recomeço. Seguindo em frente, acertando o que está errado e aparando as arestas. Se olhando para o nosso lado, vemos que pessoas ao nosso redor também têm passado momentos de aflições, momentos de alinhamento, momento de correção e momento de ajustes. Se em nossa caminhada olharmos somente para as dificuldades, de fato estaremos fadados ao erro. Mas se olharmos para Cristo, colocarmos nele todas as nossas aflições, ele nos ajuda a vencer, derrubar as barreiras que nós mesmos nos impomos, né? E ajudar a ver o lado mais bonito, mais lindo e perfeito que só Ele tem poder para fazer. Então, em qualquer circunstância, isso aconteceu comigo, recente, tem um testemunho aí um pouco mais para frente, em que às vezes eu me sentia sozinha em uma certa determinada situação. Mas não porque eu estava sozinha ou não compartilhava isso. Se de fato ficava só entre eu e Deus mesmo. E aí você acaba achando que aquilo está acontecendo só com você. Qualquer situação, seja que a gente esteja passando. E aí quando a gente olha pelo tópico 1, que diz que nós não estamos só, a gente se lembra, né? Eu me lembro muito de Mateus 6:22, que fala a respeito dos olhos bons, né? Que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, quando a gente começa a colocar os olhos, não na situação, não no que a gente vive, mas colocar os olhos no Senhor, a gente consegue ver que até mesmo toda a carga, toda a sobrecarga, todo o peso do dia a dia, das rotinas, elas ficam pequenas. Porque o Senhor tem nos sustentado e tem nos colocado perto de pessoas que também têm passado por situações e que a gente pode contar, pode compartilhar. E é por isso que é tão importante nós estarmos num corpo, nós participarmos de uma célula, a gente vir para a igreja para congregar com os nossos irmãos, a gente tem a oportunidade de conhecer mais essas pessoas, e estar mais perto, né? Mais juntinho. O tópico 2 é reconhecer a sua grandeza. Está lá em João 15, no verso 5. Que diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De fato, eu ou você, a gente não consegue sequer fazer nada se não for da vontade do Senhor, se não for Ele quem colocar a mão dele falando: vá meu filho, vá minha filha. Seja numa função dentro de uma empresa, seja no seu trabalho, seja dentro do seu ministério, seja para você andar na rua, seja em qualquer lugar que você passar, reconheça a grandeza do Senhor, que é Ele quem está te proporcionando aquele momento, um momento de lazer ou até mesmo um momento de alguma provação, alguma tribulação. Porque a gente sabe que é através dessa tribulação que a gente vai ser capacitado e vai conseguir ser curado, tratado para ajudar outras pessoas também. E para conseguir vencer aquela situação.
Nós temos também o tópico 3, a palavra ela é bem curtinha. E o tópico 3 é se deixar ser tratado e cuidado. Está lá em Eclesiastes 3, capítulo é 1. Que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus ele age de forma intencional em nossas vidas para que nós alcancemos nele a plenitude. Ele também tem um propósito que excede todo o nosso entendimento. Ele nos usa, nos capacita, nos trata, para que as pessoas que estão ao nosso redor, elas possam ver Jesus em nós. Aqueles que são do nosso convívio cristão, ou aquelas pessoas que não são. E me levou a um dos discípulos de Jesus, em algumas passagens dele. E esse discípulo, ele foi Pedro. Pedro, ele foi um discípulo que tinha uma personalidade um tanto quanto forte, que passou por momentos de ensino, amor e cuidado, andando ali do ladinho de Jesus. E depois que Jesus foi, ele ainda continuou sendo uma bênção. Pedro, no momento do Getsemane, ele ousou querer tomar a frente em defesa de Cristo e cortar a orelha de Malco. Que está lá em João 18:10. Não precisa abrir, tá? Ele amava tanto andar com o Senhor dele, com o Deus dele, que ele falou, não, eu não vou deixar isso acontecer com Jesus. Eu vejo tantas coisas que ele faz. Vou deixar alguém maltratar, bater nele? O que ele fez? E aí Jesus o repreendeu e restituiu o que Pedro tinha feito a saúde, né? O atentado contra a saúde de Malco. E ali Pedro foi sendo trabalhado de diversas formas. Teve também a passagem o qual Pedro negava Jesus, nessa mesma linha aí de tempo, né? Que está lá em Lucas 22, 54 a 62. Jesus também pedindo a Pedro para que ele pudesse apacentar as suas ovelhas, lá em João 21, 16. Foi o mesmo Pedro que teve a oportunidade de ver o mar se acalmando. Foi o mesmo Pedro que teve a oportunidade de andar com Jesus sobre as águas. Está lá em Mateus 28 a 31. E ele também teve a oportunidade de ver a transfiguração de Cristo. Isso foi para poucos, né? Foi só para Pedro, Tiago e João. Pedro, ele foi tratado no seu emocional pelo mestre. Pedro foi sendo curado de forma prática dia após dia. Pedro, ele poderia olhar para trás e querer voltar a ser o pescador. Mas quem gostaria de retroceder depois de conhecer aquele que traz amor, cuidado, tratamento, tranquilidade e salvação, em meio a toda a situação que a gente passa? E aí, Deus tem me tratado nesse sentido. Segurar para não chorar. Hoje é dia 24 de julho de 2024. Há 2 meses e 22 dias eu voltei a trabalhar. Não tem sido fácil, tem sido extremamente difícil. É uma vida, né, que agora eu tenho nova, que é a bebezinha. É você ter que lidar com a sua casa, você ter que lidar com o seu lar, com um filho adolescente, com um trabalho em período integral, com noites de sono extremamente mal dormidas. Esse tem sido a minha rotina. Um trabalho integral de 24 horas, no qual eu lido com o público. Eu lido com pessoas de 8 da manhã até 5 da tarde. Se precisar, eu ainda faço hora extra, fica até 7 e o tempo que precisar. E aí, nesse meio tempo, Deus foi me tratando no emocional. Eu ainda estou em processo de tratamento, né? Chegar em casa e
ver as coisas na necessidade, né, do seu lar, você não consegue fazer tudo na totalidade. Isso é muito difícil para mim. Tive umas crises de ansiedade terrível, e uma delas foi no meu trabalho. E quando eu percebi, eu falei, nossa, glória a Deus que o Senhor me tocou para que eu pudesse me acalmar na hora certa. E aí Deus foi trabalhando essas questões, né? Foi um dia desses, lá no trabalho, a gente estava compartilhando algumas situações lá do trabalho, né? E aí eu trabalho eu e mais 3 pessoas, mais 3 meninas. E aí é uma bênção trabalhar com essas meninas. Porque cada uma tem a sua personalidade, cada uma tem a sua vivência, e cada uma compartilha quando ela vê que ela precisa compartilhar algo. Olha, hoje eu não estou me sentindo muito bem, estou assim. E nesse dia, uma falou, olha, eu tive isso. Não me senti bem, estou de tal forma. E eu fiquei parada escutando ela. E as únicas coisas que eu podia falar para ela, que Deus falava assim, né? Ora por ela, ora por ela. Enquanto ela falava, eu estava ali orando. Tive a oportunidade de abraçar e orar ali dentro do meu coração com ela. E todas falaram a mesma coisa. Ah, eu também passo por isso. Ah, eu também passei por isso. Foi de forma diferente, mas eu passei por isso. E aí você vê que o primeiro tópico é nós não estamos só. De fato, nós não estamos. Todo mundo está fadado a passar por alguma situação, ser tratado no emocional, né? E essa palavra me lembra muito Gálatas 5, 22, que trata a respeito dos dons do Espírito. E eu tenho pedido ao Senhor para que Ele possa me tratar, para que eu consiga ser mansa, né? Ter mais mansidão e domínio próprio. E foi através disso que tem acontecido esses tratamentos. E cada cliente que a gente pega é um desafio diferente, né? Você vê um cliente muito tranquilo, você vê um cliente muito nervoso, e dependendo da reação dele ou dependendo da sua reação, você pode ou fazer um atendimento muito bom, ou você pode fazer um atendimento que pode ser um pouco ruim para um dos lados, né? Alguém pode escutar, por exemplo, ele quer chegar lá e falar, Fabrícia, quero um desconto de 50%. Não posso te dar, ele pode começar a gritar. A gente não tem muito o que fazer, né? E Deus tem tratado bastante nessa área. Exatamente porque eu preciso de sentir que nem todo dia é igual ao outro. Se hoje eu não consigo fazer tal atividade, eu não conseguir fazer isso, tudo bem. Amanhã eu consigo. Ou amanhã eu posso fazer. Mas que em todas as situações, Deus ele tem tratado essas dificuldades para que a gente possa ser usado nela. E aí ontem foi assim, eu estava com a palavra assim, mais ou menos, já estava fazendo essa palavra, né? Mas aí toda vez vinha um direcionamento, assim, uma forma diferente, né? E aí ontem, extremamente cansada, toda feliz, acabou a célula, falei, vou embora. Vou descansar, amanhã é um novo dia, acordar cedo. E aí Deus me trouxe uma forma de tratamento exatamente na área que eu havia vivenciado. E essa forma de tratamento foi eu passar na rua, passar no meu condomínio, e encontrar uma pessoa que estava tendo uma crise de ansiedade muito forte. Eu conheço essa pessoa. Essa pessoa estava se tremendo inteira. Meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. O que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Flávio até brincou e falou, disso aí ela pode te ajudar. Estou indo embora. E foi. E largou. Bem, estava... E aí eu consegui conversar com essa pessoa. Fiquei ali um bom tempo. E eu fico assim, tão maravilhada da forma o qual Deus ia falando e eu ia replicando aquilo. E nesse meio dessa conversa toda, eu consegui expor um pouco da experiência que eu tinha vivido e falei, liga o telefone. Algo que aqui o telefone ele só vai fazer piorar a situação para você.
Você está respondendo, você está aflito, você está nervoso, você pode acabar respondendo de uma forma que não é o que a pessoa, não é o que você gostaria de responder, ou não é a forma ao qual essa pessoa merece essa resposta, né? Ninguém merece uma má resposta. E aí ele desligou o telefone. E aí eu falei, olha, olho, respira, se acalma. E nesse meio tempo conseguimos ir conversando de uma outra forma, né? E aos pouquinhos ali eu ia conseguindo introduzir Jesus no meio da conversa. É uma pessoa que foi de uma religião, hoje está em outra e hoje está indo numa igreja cristã. Eu falei, glória a Deus. Consegui ir conversando aos poucos, né? Falando do amor de Jesus, falando de como é o trabalhar Deus sobre as vidas, né? E essa pessoa foi acalmando e eu consegui ir embora para minha casa e pegar isso como uma experiência de quando você está com a mente sã, você está com o coração deixando o Senhor trabalhar, Ele de fato trabalha em você, te usa para falar, mas o que você também está falando é o que você está sendo curado, está sendo tratado, está sendo transformado. E, para finalizar, entenda, Deus ele trata a mim e a você de forma prática todos os dias. E esse tratamento ele vem de maneira mais espetacular possível. Você recebendo situações ao qual precisa de cura e tratamento, sendo usado para ajudar pessoas na mesma situação que a sua. Desculpa, eu estou um pouquinho emotiva. É a palavra que eu queria compartilhar com vocês é essa. Ela é bem curtinha, mas foi o que Deus tem trabalhado em mim. E eu espero que se você estiver passando alguma situação do tipo, não diga não ao processo. Deixe Deus falar com você, deixa Ele te usar, deixa Ele te tranquilizar, te acalmar, porque isso vai servir para a sua própria cura, para a sua própria transformação. Até que a gente consiga se aproximar cada dia mais do perfeito que é Cristo. Amém. Passar a palavra para o pessoal do louvor.